Fala, investidor, tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Redditor. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Redditor, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira para ajudar o canal que a continuar crescendo. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 17 de junho, o mercado ainda não abriu. Se a gente pegar no ano, a Redditor está caindo aproximadamente 3% e nos últimos 12 meses uma queda de aproximadamente 19,5%. Comenta aqui, você está comprado em Redditor? Qual é a sua opinião sobre a empresa? A Redditor, se você ainda não conhece, é uma empresa do setor de saúde, código de negociação RDOR3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem 100% de tag along em suas ações. O free float total, que é o percentual das ações que estão negociadas na Bolsa de Valores, é de aproximadamente 25% e tem mais ou menos 1,5% das ações em tesouraria, ou seja, eles recompraram aqui uma parte das ações. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Redditor, sempre reforçando que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Então vamos lá. Cotação do dia 12/6/2024, ela estava R$ 26,78, valor de mercado 61 bilhões, então é uma empresa grande aqui na nossa bolsa, tá? Ela não é uma empresa pequena, ela já tem um porte relevante e esse tipo de ação tende a ser mais seguro, já que eu falei tende, tá? Porque uma empresa maior geralmente costuma ter mais vantagens competitivas. E além disso, geralmente, né, esse tipo de empresa nós não podemos esperar uma valorização muito grande aqui no curto prazo, pois é uma empresa que já tem um porte relevante. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, então continua comigo. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,4 vezes, é um endividamento baixo, tá? O endividamento da empresa está bem tranquilo no momento. Eu considero uma dívida equilibrada até 3 vezes o EBITDA. Começou a passar de 3 vezes, depende muito do momento que a empresa está passando, se ela está fazendo alguns investimentos, se ela está apresentando lucro, se ela está dando prejuízo, tudo isso conta, tá? Mas geralmente até 3 vezes é um indicador de endividamento equilibrado. Dividend yield de 1,9% é um dividendo baixo, tá? Geralmente quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber 6% ou mais. No caso aqui da Redditor, é uma empresa que está focando bastante no crescimento. Então não dá para a gente ficar esperando que ela vá pagar muitos dividendos. E além disso também, ela não é uma empresa extremamente barata, tá? Vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O ROI de 11% é um ROI ok, tá? Quanto mais elevada essa rentabilidade, melhor, principalmente quando estamos falando de empresas que estão focando ali bastante no crescimento, ainda mais importante esse ROI ser elevado. Por quê? Porque se a empresa está investindo para ela crescer, o ROI é um indicador que mede o lucro que a empresa dá frente ao patrimônio que ela tem. Então, quanto mais elevado o ROI, maior é o retorno que a empresa tem sobre aquele patrimônio, é um indicador de rentabilidade. Sendo assim, empresas com rentabilidade mais alta, né, é melhor ainda para o sócio estar reinvestindo naquele negócio, né, tá pegando ali o lucro, reinvestindo, porque a rentabilidade daquilo é uma rentabilidade alta, o ROI é alto. Então, geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI, 11% é um ROI ok. Margem líquida de 5,6% é uma margem abaixo do que eu gosto, tá? Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Quanto mais elevada a margem líquida, de preferência constantemente, tá? Não adianta a margem ser alta em apenas um momento e constantemente ela ser baixa. Mas falando de empresas que têm uma margem constantemente alta, ou seja, uma margem acima de 10, 15% constantemente, são empresas que na maioria das vezes vão ter algum tipo de vantagem competitiva ou vão estar em um setor onde a concorrência não seja tão alta. Então é importante sim nós acompanharmos as margens. Indicador de preço, é aquilo que eu ia comentar, né? Falar um pouco sobre preço. Ela está negociando 24 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, na minha visão, ela
tá cara ainda, tá? Mesmo depois de toda essa queda, eu considero empresas com múltiplo de preço ali até 15 vezes um múltiplo de preço, nem caro, nem barato. Ah, Daniel, não vale a pena pagar acima de 15? Vale, tem empresas que vale sim a pena você pagar 20, 22, 24, 25 vezes lucro, quando são negócios que têm altíssima qualidade, quando apresentam um crescimento bem robusto, tá? Então a gente tem que avaliar aqui também o crescimento na hora de avaliar o preço. Não dá pra gente ficar só olhando para o indicador PL, né? Se eu fosse falar só olhando para o indicador, eu diria que ela não tá barata. Mas olhando aqui para o crescimento, o ponto positivo é que nos últimos trimestres, repara só, essas barras em azul representam lucro. Nos últimos trimestres, o lucro da empresa cresceu bastante, sendo que a cotação nos últimos 12 meses está em queda, né? Então está sendo uma combinação onde a cotação está caindo, o resultado está melhorando. E isso aqui é bem interessante, tá? Ainda não chegou naquele ponto que eu falo, poxa, tá muito bom para comprar, mas, né, se continuar assim, ela vai ficando cada vez mais barata, porque o PL ele vai diminuindo, né? O preço está caindo e o lucro está subindo. Isso faz com que o indicador PL fique mais baixo. Então tem que continuar acompanhando. É uma empresa que dá lucro, esse é um ponto positivo. Vem pagando dividendos, né? Pagou até bastante dividendo aqui de 2021 e 2022, agora deu uma normalizada nos dividendos. E o lucro vem crescendo bastante aí nos últimos trimestres. Olhando para o histórico de cotações, é uma empresa que não tem tanto tempo aqui de bolsa, né? Temos o histórico aqui no finalzinho de 2020, início de 2021, onde ela entrou mais ou menos a R$60, agora está abaixo de 30. É o que eu sempre costumo dizer, empresas que não têm tanto tempo de bolsa, você tem que tomar bastante cuidado para investir, pois na maioria dos casos, essas empresas, elas chegam na bolsa supervalorizadas. As empresas não são bobas, tá? Elas fazem IPO, geralmente, em um cenário que a bolsa está em alta, que é aquele cenário onde o juros está baixo, ninguém mais está querendo saber da renda fixa, tá saindo no noticiário que a bolsa tá bombando, a bolsa tá batendo recorde, aí ela aproveita esse hype da bolsa e abre o seu capital para ela conseguir bastante recurso, né? Para o dono conseguir vender uma parte do seu negócio por um preço bem interessante. Então, na maioria das vezes, esse tipo de empresa vem super valorizada e ainda assim você tem que tomar cuidado, pois não tem um histórico interessante para você analisar. Então, pode ser que a tese, né, que seja apresentada seja uma tese falando que vai ter muito crescimento e na prática esse crescimento não se concretize, fazendo com que as ações desabem. Então quem comprou e segurou, né, lá no início, tá vendo aí uma perda do patrimônio de mais de 50%. Isso aqui eu estou considerando os dividendos, tá? Se não tivesse considerando, essa perda ainda seria maior. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Redditor desde 2018 até o consolidado dos últimos 12 meses e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa, se vale a pena ou se não vale a pena investir. Só que antes de finalizar essa análise, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos com o meu acompanhamento. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou analisar a sua atual carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai aparecer na descrição desse vídeo. Também vou deixar fixado nos comentários para você poder estar entrando em contato comigo via WhatsApp para mais informações sobre a minha consultoria. Valeu? Então vamos lá. A receita da empresa vem crescendo ano a ano, tá? E o EBITDA também. Repara que ele só não cresceu em 2020. Foi um ano extremamente complicado, né? A empresa do setor de saúde ali em 2020 sofreu também. Mas repara, né, que tanto a receita quanto o EBITDA vem crescendo. A receita está batendo o recorde. Saiu de 10 bilhões para 47 bilhões. Muito bom. O EBITDA saiu de 2,6 para 7,6 bilhões. Vale ressaltar que a empresa vem crescendo também através de aquisições. Isso também faz diferença. Não é um crescimento 100% orgânico.
Em relação ao lucro, também o lucro está batendo recorde, saiu de 1,1 para 2 bilhões e meio. Então aqui nós conseguimos ver que é uma empresa bem voltada para crescimento. Então é aquilo que eu falei. Às vezes vale a pena você pagar mais de 15 vezes lucro em uma empresa que cresce bastante. Olhando aqui para as margens, a margem vem diminuindo aqui, né? Ela estava rodando mais na casa dos 20, agora melhorou um pouquinho, foi para 16. O que eu não gosto é que essa margem líquida de 5%, 5,4% é uma margem baixa na minha visão. Em relação ao endividamento, a dívida diminuiu bastante, né? Daqui para frente, vale ressaltar que essa questão da dívida aqui tem uma certa distorção devido ali à incorporação da Sul América. Então, dá uma desajustada aqui nesse indicador, tá? Tem que estar acompanhando com calma, mas no geral o resultado financeiro ele tá pesando, né? Repara que piorou bastante o resultado financeiro, mas ela ainda está conseguindo apresentar um crescimento legal, né, no lucro, se a gente comparar 2024 com 2023. Olhando o fluxo de caixa operacional, o que ocorre é o seguinte, repara que ela costuma gerar, nos últimos anos aqui, ela gerou 1,3, 396 milhões, 611 milhões de fluxo de caixa, só que em investimentos, ela está gastando aqui mais de 2 bilhões em investimentos todos os anos. Se continuar assim, o que acontece? A empresa ela vai queimando caixa, né? E essa queima de caixa, uma hora ela acaba tendo que tomar mais dívida. Então repara que a dívida bruta, olha, ela vem só aumentando, ó, saiu de 11 para 33 bilhões. Se o EBITDA crescer forte, vem crescendo forte, legal, a dívida está bem equilibrada no momento, tá? Isso aqui bem tranquilo, mas eu particularmente gosto de ver uma empresa que ela consegue crescer bastante esse fluxo de caixa operacional e investindo pouco. Aqui está o contrário, eu não estou vendo o fluxo de caixa operacional crescer muito, né? Você repara que está mais ou menos ali, se a gente pegar a média, aqui, ó, vamos pegar a média de 2018 a 2020, era 498. Se a gente pegar agora, está 530. Então dá para ver que não está sendo aquele crescimento forte no fluxo de caixa operacional, enquanto os investimentos, toda hora que 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Então isso aqui é algo que é importante acompanhar. E aí o resultado que fica, olha só, ela não gera caixa livre, tá vendo? Que ela fica só gerando o fluxo de caixa livre dela fica negativo. Por quê? Porque ela gasta mais com investimentos do que ela está recebendo com as suas operações. Isso aqui não é saudável ficar acontecendo o tempo todo, tá? O negócio bom, ele cresce muito e gasta pouco investimento. O negócio que você precisa investir muito e gera pouco caixa, a conta não fecha. Mas, né, tudo depende do período que a empresa está passando. Então tem que continuar acompanhando para ver o retorno que esses investimentos vão gerar no fluxo de caixa operacional futuro da empresa. É algo que tem que estar acompanhando de perto. Então, no geral, qual é a minha opinião aqui sobre a Redditor? Bom, os últimos resultados da empresa vem apresentando um crescimento muito forte. Repara que saiu de 5,3 bilhões em EBITDA de 2022 e agora nos últimos 12 meses 7,6. A operação da Sul América, que é a operação ali de planos de saúde, vem melhorando, vem reduzindo a sua sinistralidade. A operação de hospitais vem crescendo forte. Então é um negócio que os investimentos até então estão dando retorno aqui no EBITDA, na receita e no lucro. Então tem que continuar acompanhando para ver como que vai ser esse crescimento, se ela começa a negociar em um múltiplo de preço que seja mais interessante. Eu no momento não investiria, tá? Essa geração de caixa ali me deixa com o pé atrás, rentabilidade um pouco baixa, margem um pouco baixa também, mas no geral não tem como questionar os resultados, né? 2023 e nos últimos 12 meses o resultado vem melhorando bastante. Então, se você quiser acompanhar de perto, é um ativo sim que vale a pena você acompanhar. Se for investir, eu sugiro você ir com calma para você vendo se os investimentos estão dando certo, mas eu particularmente ficaria de fora, beleza? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. Compartilha com seu amigo que investe aí, que gosta de empresas do setor de saúde, e deixa aqui nos comentários se tem algum outro ativo que você gostaria de ver no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!